meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi Alencar e hoje nós estamos reunidos para mais uma aula de arte. Mas antes de falarmos sobre o assunto, o tema da aula, vamos relembrar aqueles cuidados necessários que nós devemos ter com a nossa saúde neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. E você, já lavou as suas mãos com bastante água e sabão? Tá tudo limpinho aí para começarmos a nossa atividade? Tem usado o álcool com frequência? Ó, o meu tá aqui. Eu sempre estou passando o álcool a todo momento. Porque quanto mais álcool, melhor, não é? Tá? E se precisar sair de casa, use a sua máscara, ok? Não saia sem a máscara, certo? É o combinado e é o correto para ser feito neste momento. E outra coisa, tem tomado água? Tá, para se hidratar, o calor tá grande, né? A gente precisa sempre estar se hidratando. Eu também tô sempre com o meu copinho de água aqui, ó. Se hidratar é muito bom e muito importante, certo? Cuidados relembrados e tomados. Vamos agora, então, ao tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre nada mais, nada menos que um artista muito famoso. Também nós estamos cheios de artistas famosos nas nossas aulas, né? Mas hoje a aula será sobre um artista que nasceu lá na Holanda. Quem será que é um artista que nasceu em Holanda? E pintou também quadros bastante conhecidos, né? Nós temos Noite Estrelada, O Quarto em Arles, Os Girassóis. De quem será que a professora Josi está falando hoje, hein? Você já lembrou? Já sabe de quem nós estamos falando? Já? Sim ou não? Sim ou não? Olha lá, eu vou pegar e mostrar para vocês. Ele está aqui, é o Van Gogh! Exatamente! Hoje nós vamos falar sobre Van Gogh, esse artista muito especial. É, exatamente. Sabe por quê? Van Gogh tá me vendo aí? Tá dando pra ver ou eu tô escondida atrás do Van Gogh, né? O Van Gogh, ele se tornou tão especial. Por que será? Vamos falar um pouquinho dele. Olha só, o Van Gogh, ele era uma pessoa... Sabia que ele tinha o cabelo ruivo, da cor do fogo? É, nesse quadro aqui... não dá pra ver, mas assim, existem algumas obras de Van Gogh que ele aparece sem chapéu, tá? E se você prestar atenção, você vai ver que ele era ruivo, cabelo cor de fogo, é isso mesmo, tá? E o Van Gogh, ele nasceu numa cidade onde a família dele morava junto com ele, pai, mãe, tinha 5 irmãos, mas o irmão que ele mais se dava bem, que ele se dava muito bem, por sinal, era o Theo. Sim, o Theo ajudava muito ele. E sabe por que ele precisava de tanta ajuda? Porque o Van Gogh, ele tinha assim alguns problemas, alguns conflitos quando se falava em saber lidar com as emoções. Ele não sabia lidar muito bem com as emoções dele. Alguns estudiosos falam que ele sofria de um transtorno chamado bipolar. Ele sofria de transtorno de bipolaridade. O que será isso? É assim, é que quando ora ele estava muito feliz, ora ele estava muito triste, ele não sabia assim ao certo como lidar com tudo isso, né? E isso fez com que ele se afastasse das pessoas. Ele era uma pessoa que não tinha muitos amigos, né? Porque as pessoas se afastavam dele, porque ele tinha um comportamento, né, que não era assim muito legal. Mas por ele ter esse tipo de comportamento e não saber lidar muito bem com as emoções, ele se dava muito bem com a pintura. Ele adorava pintar, 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 e o que ele mais gostava de representar nas suas obras era a natureza, né? Não só a natureza, mas ele também pintava as pessoas, todas as pessoas que ele conhecia, ele gostava de pintar, né? Ele pintou, por exemplo, além desse quadro, Os Girassóis, que é o que está aí na apostilinha na atividade de vocês, Os Girassóis. Por que ele pintou essa obra, Os Girassóis? Porque ele achava essa flor muito linda, né? E o significado que ela também tem. Porque o que acontecia? Lembra do girassol? Que ele nasce para onde o sol está, né? Por isso que ela se chama gira-sol. Já falei isso para vocês em outra aula, não é mesmo? Que conforme o sol está para a esquerda, a flor se vira para a esquerda.
Se o sol está para a direita, a flor também se vira para a direita. Ela vai girando atrás do sol. Legal, né? Interessante. Então, essa obra, Os Girassóis, foi pintada muitas e muitas vezes por ele, né? E outra coisa bastante interessante, como ele gostava de pintar, ele queria mostrar a emoção dele para as pessoas, né? E ele não usava só pincel, não. Muitas vezes ele pintava, sabe? Ele pegava lá a bisnaguinha de tinta e ele passava direto na tela e ia espalhando com o dedo mesmo. Ele se sentia tão emocionado, era tão gostoso, que ele queria que as pessoas sentissem aquilo que ele estava sentindo, né? Olhando as suas obras. É muito interessante a gente estudar a vida de Van Gogh, né? Van Gogh, ele foi tão famoso, só que ele ficou famoso só depois que ele morreu. Porque quando ele estava vivo, ele não vendeu o quadro, vocês sabiam? Ele só passou a vender os quadros dele, passou a ficar conhecido depois da sua morte, né? Que o irmão dele, o Theo, passou a fazer exposições do quadro, tá? Uma vez, quando eu falei para vocês que o Van Gogh, ele tinha esses probleminhas, uma vez ele teve uma briga muito grande, ele brigou com seu amigo que se chamava Gauguin. Ele, nessa briga, para chamar a atenção do Gauguin, sabe o que ele fez? Ele cortou um pedaço da orelha dele. Você acredita? O Van Gogh, ele foi lá e cortou a orelha para poder chamar a atenção do amigo dele, né? E daí depois o Van Gogh, ele foi internado para tentar se curar também, para melhorar, mas ele não teve muitas melhoras. Ele morreu muito cedo, sabia? Tá? Ele morreu cedo demais. E os seus quadros, o seu irmão Theo passou a fazer as exposições. Foi quando começou a ser famoso. Se Van Gogh fosse vivo, né? Será que ele ia fazer com tanto dinheiro que ele ganhou, né? Porque os quadros deles foram muito conhecidos e são até hoje, né? Alguns falam que o quadro Os Girassóis foi um dos quadros mais caros vendidos até hoje, né? Legal, né? Então, olha só, já falamos então sobre Van Gogh, eu vou colocar ele aqui, tá? E eu quero que vocês peguem agora a folhinha de atividade. Tá? Tá aí com você? Já está com você nas tuas mãos? Eu vou olhando aqui e você vai olhando aí, beleza? Tá? Então fala assim, ó. As pinturas de Van Gogh são coloridas, as cores muito fortes e as pinceladas grossas de tinta cheias de energia, movimento e vibração. Ele queria transmitir emoções com sua arte e não retratar a realidade como ela é. O grande pintor teve uma vida de muitas dificuldades, inclusive de saúde. Van Gogh tinha um irmão que se chamava Theo Van Gogh, o qual o apoiava em sua arte. O irmão chamava Theo e ele se chamava William Vincent Van Gogh, né? Mas ele é mais conhecido por Vincent Van Gogh, mas o primeiro nome do Van Gogh é William Vincent Van Gogh. Legal, né? Olha só. Ele dava dinheiro para que o pintor comprasse suas tintas e telas e também para comprar comida, porque o Van Gogh não conseguia trabalhar, né? Ele não conseguia arrumar emprego. Ele tentou até ser padre, sabia? Eu não falei isso para vocês. Só que também ele não gostou de tentar ser padre, então ele voltou para casa e continuou a pintar. O que ele gostava de fazer? Pintar. E quem ajudava ele? O seu irmão, certo? Vincent gostava de pintar ao ar livre e frequentemente embalava suas tintas e telas para sair para os campos de trigo e trabalhar. Ele amava a cor amarela e também amava os girassóis. É aquilo que eu falei para vocês, ele gostava tanto de pintar a natureza que ele pegava lá sua tinta, suas telas e ia para o campo e passava lá horas e horas observando, né, tudo, os campos de trigo, os girassóis, as árvores, à noite, né, ele adorava também pintar à noite, era muito bem representada. Legal, né, gente? A vida de Van Gogh é muito legal de ser estudada hoje. Ele é tão famoso que já foi feito vários filmes sobre ele, sabia? Tá? Existem vários filmes que retratam a vida de Van Gogh. Tá? E é bem interessante. Depois, se você tiver curiosidade, quiser assistir, procura ali no site de pesquisa aí no seu computador ou no seu celular, filmes com a biografia de Van Gogh. Então, vamos lá falando agora sobre a atividade de vocês. Ele fala ali novamente sobre os girassóis, tá? Um artista de rua desenhou uma obra parecida com a de Van Gogh.
né? Tá vendo ali do lado? Vocês têm a obra Os Girassóis e do lado você tem uma outra obra que também se chama Girassóis, mas não é a obra de Van Gogh, é um artista desconhecido que fez, né? E você, se você fosse fazer a obra Girassóis, como você faria? Né? Que forma que você estaria representando esses girassóis? Você utilizaria tanto a cor amarela, assim como o Van Gogh fez? Que o Van Gogh, ele carregava as obras dele da cor amarela, porque ele amava o amarelo, né? Certo? Então agora você vai fazer assim como Van Gogh fez. Eu quero que vocês representem uma forma diferente de representar os girassóis aí na folhinha de vocês. A atividade de hoje é simples, fácil, e nós falamos então sobre a biografia de Van Gogh, as curiosidades e fatos da vida deste homem tão legal, né? Tão importante na nossa história, na história da arte. Beleza, meus amores? Então a atividade de hoje fica por aqui. A gente encerra hoje a nossa atividade. Eu quero ver o capricho de vocês, ok? Tá vendo que tem ali um desenho para vocês pintarem? É o Van Gogh ali de chapéu. Dá uma pintadinha bonitinha e capriche no seu girassol, ok? A tia Josi vai ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço, lembrando os cuidados, viu, gente? Álcool nas mãos, se for sair de casa, use máscaras, higienize sempre suas mãos com água e sabão, ok? Um beijo e nós nos vemos numa próxima aula, ok? Tchau! So faded off the way, said your name but I forget. Now you lying in my bed and I'm just stuck there with the sun in my hand.